Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tupã e eu tô aqui de novo para te ensinar todos os conteúdos essenciais para a sua prova do Enem. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar para você sobre os critérios de divisibilidade, certo? É um conteúdo simples que você deve ter visto lá no 6º ano do ensino fundamental, talvez você não lembre, mas isso te ajuda muito a ter praticidade na hora de resolver alguns tipos de exercícios. Então a ideia principal é o seguinte: o que é isso de critério de divisibilidade? O que a gente precisa fazer? A gente utiliza esse critério para determinar se um número é ou não é divisível por um outro número. Como assim? Eu pego um número, 1.732.000. Eu preciso saber se eu consigo dividir esse número grandão por um número 2 ou 3 sem precisar fazer a divisão. Porque fazer a divisão vai dar um trabalho. Imagina você lá no meio da prova fazendo uma divisão muito grande. Às vezes você não precisa disso, você só precisa saber se divide ou não. Então existem alguns critérios e eu vou te apresentar todos. Começando aqui pela divisibilidade por 2. O que é isso? Um número é divisível por 2 sempre, ou melhor, quando termina com um número par. É só isso. Então, independente do número, olhou para ele termina com um número par, é possível, ou melhor, é certo que você consiga dividir ele por 2. Então, o que é terminar com um número par? É terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Um exemplo aqui. Peguei o número 24.318. Ele é divisível por 2? Eu poderia pegar esse número e fazer a divisão na mão, né? Colocar o sinal de divisão, dividir por 2 e ir dividindo. Se o resto fosse 0, beleza, confirmado que ele é divisível. Mas e se não for? Então, eu perderia esse tempo. A ideia aqui é bem simples. Esse número é divisível por 2? Ele é. Então eu vou até colocar aqui, ó, sim, é divisível por 2. Por quê? Porque aqui, ó, termina em 8. Então, 8 é par. Se ele terminou com um número par, ele é divisível por 2 e pronto. Tudo bem? Tranquila essa ideia? Então vamos para o próximo. Critérios de divisibilidade do número 3. O que eu tenho que pensar aqui? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Cara, isso aqui vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito porque dividir números grandes, nesse caso eu peguei um número pequeno, mas se você for dividir um número grande por 3, ia te dar muito trabalho. Então aqui, se você pegar esses valores e testar o critério, como que seria testar? Você soma 1 mais 3 mais 4 mais 1. Olha só quanto que vai dar isso. 4 mais 4, 8. 8 mais 1 deu 9. Então aqui, ó, 9. Pronto. Este número é divisível por 3? Sim. Por que ele é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos é 9, e 9 é um múltiplo de 3. 9 é divisível por 3 também. Então, a gente pode falar que aqui divisível por 3. Então, a gente pode falar que todo esse número é divisível por 3. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu vou mostrar para você o critério de divisibilidade por 4. Qual que é a ideia? Um número ele é divisível por 4 quando termina com 00 ou os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Qual que é a ideia? De novo, olha o tamanho desse número, 5.794.316. É divisível por 4? Ou seja, você consegue pegar esse número aqui, ó, e dividir para 4 pessoas de forma exata? Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, também ótimo. Se só perguntou, beleza. Só que como que você vai fazer isso? Você vai pegar esse número todo e fazer a divisão? Imagina o tempo que você vai gastar. Não, você vai usar o critério de divisibilidade. O que é o critério? Os dois últimos algarismos podem ser divisíveis por 4? É só você testar. 16 dividido por 4 dá 4. Não sobra zero, não sobra resto, certo? O resto é 0. Então, em vez de dividir todo esse número, eu divido só 16. 16 dividido por 4 dá 4, não sobra resto, logo esse número é divisível por 4, sim. Ok? É isso. Então agora eu vou mostrar para vocês mais um critério, agora o de divisibilidade por 5. A ideia aqui é muito simples. Quando o número termina com 0 ou com 5, ele é divisível por 5 e pronto. De novo, mais uma vez vai facilitar por causa do seguinte. Olha esse número, 6.354.125. É divisível por 5? Dá para você dividir ele por 5 pessoas? Se você for fazer essa divisão aqui, você vai gastar muito tempo. Você não tem tempo para fazer isso, você precisa saber o critério. E o critério do 5, ele é muito fácil. Olha aqui, é só olhar o último número. O último número terminou com 0 ou com 5, ele já é divisível. Então, nesse caso, termina com 5, então eu posso falar, é divisível por 5? Sim, é divisível por 5. Beleza?
Então vamos lá, pessoal, olha aqui. Divisibilidade por 6 agora. Quando que eu consigo dividir um número por 6? Eu consigo dividir um número por 6 quando eu consigo dividir também por 2 e 3. O 2 e 3 eu já ensinei para vocês. Então a ideia é, eu vou testar o critério do 2 e o critério do 3. Se os dois derem certo, ok, eu consigo dividir por 6. De novo, é mais fácil testar os critérios do que fazer a divisão quando o número é muito grande. Se o número for pequeno, você pode simplesmente dividir. A ideia aqui, ó, 432.114 é divisível por 6? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar o critério do 2 e o critério do 3. Para o critério do 2, olha aqui, termina com 4. E 4 é o quê? 4 é par. Então, isso aqui já me fala que para o critério de divisibilidade do número 2, deu certo. Ótimo. Certo? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar o critério do 3. Qual que é o critério do 3? Fazer a soma dos algarismos. Então eu vou ter aqui, ó, 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 1 mais 4. Beleza, vamos somar isso aqui, ó. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10, 10 mais 1, 11, 11 mais 4, 15. Então, terminou aqui essa soma com 15. 15 é um múltiplo de 3? É. 15 é divisível por 3, dá 5. Então, 15 é múltiplo de 3. E aí, o que isso significa? Significa que esse número aqui, a gente conseguiu ver que ele é múltiplo de 3 e de 2. Então, ele é divisível por 6? Sim. Então, a gente respondeu. Pronto, é divisível por 6. Parece estranho vocês acharem que eles não vão cobrar isso de vocês numa prova, mas eles não vão cobrar desse jeito, dá o número e pergunta se é divisível. No finalzinho dessa aula, eu vou trazer um exemplo bem bacana de uma questão aí, que é a questão de Enem, e foi cobrado isso, vocês vão entender melhor qual que é a ideia. Aqui, de novo, um outro exemplo, pelo 6 ainda. 523.132 é divisível por 6? Parece que sim. Por quê? Porque aqui, primeiro, ó, eu já verifiquei que é um número par. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é divisível por 2, tranquilo. Aí o que vocês não podem pensar é, beleza, foi divisível por 2, é por 6 também. Não, tem que testar o 3. Se você testar aqui agora, ó, 5 mais 2 mais 3 mais 1 mais 3 mais 2. Quanto que vai dar isso? Ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Mais 3, 14. 14 mais 2 vai dar quanto? 16. E 16 não é múltiplo de 3. Então, não é divisível por 6. Então, aqui, ó, não é múltiplo de 3. Ou seja, não dá para dividir por 3. Deu por 2, mas não dá por 3. Logo, não pode ser divisível por 6. Beleza? É isso. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o critério de divisibilidade por 8. Uai, professor, mas você pulou o 7. Pulei o 7. Por que eu pulei o 7? O 7 é um número um pouco mais complicado da gente definir o critério. Existe? Existe. Dá para fazer um critério? Dá. Mas às vezes, quando o número é 7, é mais fácil você fazer a divisão mesmo e ver se dá certo, porque o critério ele é tão espesso que não fica tão rápido assim. Então a gente geralmente já pula direto para o 8. E a ideia aqui do 8 é o seguinte: quando o número termina com 3 zeros ou os 3 últimos algarismos, é divisível por 8. Repara que o do 8 já não é tão simples quanto os outros, mas ainda assim ajuda. Porque olha só, 2.341.128. Esse número todo é divisível por 8? O que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso por 8? Não, eu vou usar o critério. E pelo critério, eu só preciso testar essa parte. Se essa parte for divisível por 8, resolvido o problema. Então o que eu faço? Eu pego o 128 e testo. 128 é divisível por 8? Aí a gente pode fazer essa divisão. Para vocês lembrarem, a gente pode fazer a divisão assim, ou a gente pode fazer a divisão neste formato aqui, ó, que vocês também já aprenderam a fazer. 128 dividido por 8. Esse formato aqui, você vai precisar já saber exato o resultado. Nesse aqui você pode ir fazendo aos poucos. Por exemplo, pega o 12. 12 divide por 8? Divide, dá uma parte. 1 vezes 8, 8. Você coloca o 8 aqui e subtrai. 12 menos 8 vai sobrar quanto? Vai sobrar aqui 4. O 4 você não divide pelo 8. Logo, você vai descer esse número 8 aqui, ó. Então, uma aula básica aí de divisão. 48 divide por 8? Divide, é 6. 6 vezes 8, 48. Então, aqui, acabou, certo? É mais fácil fazer a divisão pelo 128 do que fazer 2.341.128.
Repara, deu uma divisão exata? Deu. Terminou com resto zero? Sim. Logo, esse número é divisível sim por 8. E aí, o que você vai fazer? Você vai testar. Se não der, você vai colocar que não é divisível. Nesse caso, deu. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer para vocês a divisibilidade por 9. De novo, quando que um número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos dele é um múltiplo de 9. Lembra muito do 3, né? É bem parecido com o do 3. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos testar aqui. Olha esse número, 12.366. É divisível por 9? O que eu vou fazer? Eu vou dividir ou eu vou testar o critério? Eu vou testar o critério. Então aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 6 mais 6. Vamos ver. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. E aí o que eu posso falar sobre 18? 18 é múltiplo de 9. Então fica mais fácil, certo? 18 é múltiplo de 9. Se 18 é múltiplo de 9, logo esse número todo aqui é divisível por 9? Sim. Vou colocar aqui, ó. Sim, é divisível por 9. Beleza? O que eu posso fazer também é trazer para você um outro exemplo. Vamos ver esse aqui, o que vai acontecer de novo. Eu vou testar e verificar se é um divisor, ou melhor, se é divisível por 9. Então eu vou pegar aqui, ó, 5 mais 3 mais 0 mais 0 mais 2 mais 5. Olha só, 5 mais 3 é 8. 8 mais 0, 8 mais 0, 8 mais 2, 10 mais 5, 15. Aí o que você tem que tomar cuidado é que aqui, beleza, 15. 15 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Então não é divisível, ok? Não é múltiplo de 9. Às vezes, como o critério é parecido, você poderia confundir, mas não, cuidado. Tem que ser múltiplo de 9. Não pode ser múltiplo só de 3. Então, esse caso aqui não é divisível. Beleza? E agora aqui o nosso último caso, a última que a gente vai ver de divisibilidade. Divisibilidade por 10, quando o número termina em 0. Só isso. Terminou em 0 é divisível por 10. Não terminou em 0, não é divisível por 10. Então aqui, olha esse número. Verifica aqui, ó. É divisível por 10? É. Termina em 0. Então, é divisível. Eu posso só fazer isso e verifiquei que é divisível. Então, eu coloco aqui só sim. Beleza? É isso. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês um exemplo em que a gente vai precisar utilizar esses critérios de divisibilidade. Aqui a ideia é o seguinte. Pedro esqueceu sua senha para entrar em casa. Ele se lembra que ela começa com 7, termina com 6 e possui 3 dígitos. Além disso, ele lembra que a senha era múltiplo de 4 e 9 ao mesmo tempo. Determine a senha de Pedro. Então o que eu sei? Ela possui 3 dígitos. O primeiro é 7 e o terceiro é 6. Então a senha dele vai ficar assim, ó. 7, um número aqui no meio e 6. E eu tenho que lembrar que ela tem que ser múltiplo de 4 e 9 ao mesmo tempo. Então a gente lembra da aula agora que a gente teve quais são os critérios do 4 e quais são os critérios do 9. O critério do 4 é o seguinte, os dois últimos números têm que ser divisíveis por 4. Então imagina, por exemplo, vamos pensar nos múltiplos de 4, os números que dividem por 4, que eu consigo colocar aqui. Por exemplo, o número 16. Se eu coloco aqui, ó, 16 divide por 4. Então o 16 é um exemplo. Só que não é só ele, eu posso pensar em outros. Aqui, ó, se eu colocar mais um. Depois, eu poderia colocar aqui o número 2. 2 com 6 ficaria 26. 26 divide por 4? Não, então não pode ser o 2. Aí eu tento o 3. 3 com 6 daria 36. 36 é divisível por 4? É, então eu posso tentar aqui o 3. E aí vamos pensar se tem mais um. Se eu posso colocar aqui, ó, 7 aqui de novo. Mais um número. Se eu coloco aqui 4, 46 divide por 4? Não divide. Se eu coloco 5, 56 divide por 4? 56 divide por 4, então eu coloco aqui 56, beleza? E aí eu vou de novo, vou colocando até eu eliminar todas as possibilidades aqui do 4, certo? Então aqui, ó, coloco aqui de novo. Beleza, então 66, 66 não. Aí 76, 76 eu acho que dá, então eu coloco aqui o 76. 86 eu já acho que não, então o 8 não vai dar. E aí eu posso ver aqui mais o último caso que seria o 9, 96. 96 eu acho que dá também. Então eu teria essas possibilidades aqui de senha, de modo que o número fosse múltiplo de 4.
correto? De modo que ele fosse múltiplo de 4. E aí eu preciso verificar agora se ele vai ser múltiplo de 9 também. E aí, para verificar se ele é múltiplo de 9 também, eu vou usar aqui o critério do 9. Qual que vai ser o critério do 9? Eu vou somar os algarismos e ver se dá um múltiplo de 9. Aqui, ó, 7 mais 1 mais 6. Isso aqui dá 14. Então, essa opção aqui já não é válida para a gente porque 14 não é múltiplo de 9. Esse aqui, 7 mais 3 mais 6. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 6, 16. 16 também não é múltiplo de 9. Então, eu posso cancelar isso aqui. Ok? Nesse último aqui, ó, 7 mais 5 mais 6, certo? Vou verificar aqui, ó, 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. Olha só que beleza, 18 é múltiplo de 9. Então, até então, essa é a nossa resposta. Vamos ver aqui. 7 mais 7 mais 6. 7, 7, 14. 14 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 20. 20 não é múltiplo de 9, não. Então, o 20 não vai dar certo. E por último, a gente tem aqui, ó, 7 mais 9 mais 6. Aqui, se a gente for somar 7 mais 9, vai dar quanto? 7 mais 9 vai dar 16. 16 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 22. E aí, o 22 também, deixa eu até apagar aqui, colocar de azulzinho também. 22 também não é múltiplo de 9. Então, sobrou aqui como opção só essa alternativa. Então, qual é a senha de Pedro? A senha é 756. E você só consegue descobrir esse número 5 aqui do meio se você souber o critério do 4 e o do 9. Beleza? É isso. Então, pessoal, nessa aula eu ensinei para vocês os critérios de divisibilidade. Agora, na nossa próxima aula, eu vou te ensinar a fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum, do máximo divisor comum e como fazer a fatoração de alguns números. Beleza? Tudo isso vai ser essencial para você para a sua prova. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha e não se esquece, inscreve no canal para chegar todos os outros vídeos para você. Valeu!